A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 3 desse primeiro trimestre do CPAD em 2022, aqui da classe dos pré-adolescentes, onde nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, um livro inspirado. Vamos entender a respeito da Bíblia como um livro inspirado diante do Senhor. É claro, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Por favor, deixa teu comentário aí, #Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e eu espero edificar você. Você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para acessar, navegar e conhecer também os nossos trabalhos. É claro também que nós temos um material disponível, especial, para quem se torna assinante do Facilita EBD para as classes de adultos e jovens. Vale muito a pena você dar uma olhadinha e indicar para alguém em Jesus, onde você encontra o PDF da aula que eu ministro, você encontra também os slides para você utilizar na Escola Bíblica Dominical da Igreja e, claro, alguns benefícios como bônus, como treinamento para professor da EBD, o workshop de pregação, tá muito legal, vale a pena você acessar e conhecer as nossas propostas. Mas vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos pré-adolescentes. Vamos tratar sobre o tema: a Bíblia é um livro inspirado. É importante você iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira base bíblica está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Leia esses versículos com os teus alunos. Leia também o que a Bíblia diz, que está em Jeremias, capítulo 30, versículo 1 e 2. Deixa Deus te usar. Apresente essas bases bíblicas em sala de aula e eu espero que o Senhor te abençoe poderosamente junto com os teus alunos na EBD. Conforme Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, ele destaca e comenta também que essa doutrina da inspiração e da canonização bíblica é de fundamental importância para entendermos a importância da luz da palavra de Deus, para que possamos então confiar na palavra de Deus como palavra de Deus. Então, a inerrância, a inspiração, essa canonização também é fundamental. Conforme Gutierrez Cerqueira, é importante você entender também que nós, como crentes pentecostais, nós acreditamos muito bem nessa inerrância da palavra de Deus. E a nossa doutrina pentecostal defende muito bem essa leitura da Bíblia, olhando para o texto como texto sagrado, como palavra de Deus, acreditando então na inspiração bíblica. Conforme Michelangelo Piriotto, em seu texto, destacando sobre essa visão da inspiração bíblica, ele demonstra que essa inspiração bíblica, é importante você levar isso em consideração, procede como fundamentação, ferramenta do cânon. O que é o cânon? O cânon bíblico, teologicamente falando, é essa organização que nós temos de Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, na nossa Bíblia, possui 39 livros. O Novo Testamento, 27 livros. Então, olhar para esses livros e acreditar que esses livros foram inspirados por Deus a partir dessa visão da inspiração bíblica é entender que essa doutrina é fundamental para a palavra de Deus e fundamental também para a nossa fé. Isso porque, quando nós lemos a Escritura, nós entendemos que a Escritura é a palavra de Deus. Não é na visão errada e liberal que acredita que a Bíblia contém. Em algumas passagens ela contém a palavra de Deus, em outras não. Nós não defendemos assim, não estudamos dessa maneira e não acreditamos dessa forma. Nós, crentes pentecostais em Jesus, acreditamos que toda a Bíblia é palavra de Deus. Aberta é palavra de Deus, fechada é palavra de Deus. Cada versículo que está nela, de forma plenária e verbal, foi inspirado por Deus. E a nossa própria declaração de fé destaca que nós acreditamos na inspiração plenária da Bíblia. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, movida pelo Espírito Santo,
para nos guiar em Cristo Jesus. E a própria declaração de fé também destaca que a origem dos textos sagrados, ou seja, mesmo Deus usando 40 autores em épocas diferentes, situações diferentes, contextos diferentes, profissões diferentes, línguas diferentes também, Deus usou esses autores a partir da ação do Espírito Santo, traçando então todo o plano da salvação. Toda a Bíblia, com toda essa diversidade, possui uma unidade. É interessante você observar isso. Essa unidade aponta para Jesus. Quando você percebe, desde a leitura do Gênesis ao Apocalipse, você encontra a humanidade perdendo aqui o jardim, e agora, no último texto sagrado, você encontra essa humanidade reconquistando essa terra, reconquistando o jardim por causa de Cristo. Então, em Jesus, agora, nós temos esse benefício de sermos restaurados em Deus. Então, acreditar na inspiração é fundamental. Eu espero te ajudar hoje em sala de aula. Se eu estou contribuindo contigo, gente boa, deixa comentário aí, deixa teu comentário aí. E vamos agora para o primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Deus inspirou os escritores. É importante entendermos que toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus. É claro que a Bíblia apresenta para a gente essas particularidades fundamentais a respeito da sua inspiração. O próprio texto escrito por Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, destaca que toda a Escritura é inspirada por Deus, é vista como palavra de Deus. Então, Deus inspirou os autores sagrados. Nós já entendemos que a Bíblia ela possui alguns distanciamentos. Que distanciamentos são esses? Primeiro, o distanciamento temporal. Nós compreendemos que a Bíblia é um livro antigo. Leva isso em consideração. O primeiro texto sagrado possivelmente foi escrito em 1400 a 1500 a.C. O último texto sagrado, que é Apocalipse, possivelmente é escrito no início aí desse processo do início do primeiro século da era cristã. E você percebe também, à luz da Escritura, que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela é a mensagem do Deus vivo. Esse distanciamento temporal precisa ser levado em consideração. Você também percebe que a Bíblia possui um distanciamento conhecido como contextual. O contexto da Bíblia, a cultura da Bíblia, já não é a mesma cultura de hoje. A nossa cultura já é uma cultura moderna. A cultura bíblica já se passou. Então, olhar para o texto sagrado, entendendo a cultura e compreender muito bem essa maneira de Deus falar conosco, de Deus trabalhar em nós. O próprio John Stott chama isso de ponte entre os dois mundos, o mundo antigo e o mundo moderno. Essa interpretação de olhar para o texto e tirar uma palavra que edifica o teu coração hoje. Isso é lindo. Existe outro distanciamento, conhecido também como distanciamento linguístico. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes: hebraico, porções de aramaico e grego. Existe também o distanciamento autoral. E no distanciamento autoral você precisa levar em consideração que os autores, os escritores bíblicos, viveram em épocas diferentes, situações diferentes, contextos diferentes. São 40 homens de Deus levantados pelo Senhor que receberam inspiração do Espírito Santo a partir da sua época e do seu contexto. Não é a teoria do ditado, por exemplo. Qual é a teoria do ditado? Que Deus ditou cada palavra. Não funciona assim. A inspiração bíblica funciona de que maneira? O Espírito Santo impulsionou esses homens no seu contexto, na sua época, como palavra de Deus para edificação do povo, restauração desse povo. E de forma sobrenatural, Deus pega agora esses textos sagrados de forma sobrenatural, apontando para Jesus, ou Cristo, que revela então todo o plano da salvação. Isso é fantástico. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a inspiração divina na produção do texto sagrado. A declaração de fé das Assembleias de Deus, a que a gente defende, destaca que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. É importante você levar isso em consideração. O Gruden, em seu texto, na Teologia Sistemática, ele comenta que a palavra de Deus apresenta vários sentidos que demonstram para a gente essa edificação em Cristo, esse guiar da nossa vida agora para Jesus. E a Bíblia, sendo inspirada por Deus, por pessoas, por homens que se deixaram ser influenciados por Deus,
mesmo escrevendo o texto em estilos literários diferentes, apontaram para o Cristo, o Messias, que é Jesus. É importante também lermos alguns textos sagrados, como 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Lê esse texto com teu aluno. Isso é proposta até do próprio autor da lição, demonstrando que a Bíblia ela traz essa relevância para a gente em Cristo. E essa inspiração demonstra que esse texto é um texto sagrado. E olhando para isso aqui, nós vamos avançar agora para o segundo subtópico, que destaca que Deus falou com os escritores. Deus falou com homens, com pessoas limitadas. O próprio profeta Jeremias, Isaías, declaravam em suas profecias que veio a mim a palavra do Senhor. Isaías constantemente dizia, assim diz o Senhor, demonstrando a sua limitação, demonstrando que a palavra que estava sendo registrada não era deles, mas a palavra era de Deus, soprada por Deus em momentos específicos. É importante você ler o texto de Jeremias capítulo 3, versículo 1 e 2. Êxodo capítulo 4, versículo 12, o próprio Moisés testemunha que Deus colocou nele palavras na sua boca. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, também destaca para a gente que o próprio Deus falou por intermédio de Davi. Zacarias 7,12, o profeta Zacarias confirma que a mensagem veio da parte de Deus. Então você percebe que Deus usou pessoas simples, com limitações, usou pescadores, galileus, usou reis, profetas, sacerdotes, usou um boiadeiro, que é o profeta Amós, para registrar a sua palavra. Isso aqui, gente, é a ação do Espírito Santo. O que eu aprendo com isso para você aplicar em sala de aula? Deus continua usando pessoas, não para escrever o texto bíblico, tá? Não para escrever o texto que já está no cânon. Mas Deus usa pessoas, a partir da iluminação agora do Espírito Santo, para nos ensinar a respeito da palavra de Deus, compreendendo sobre o texto, a mensagem que Deus quer falar conosco, para edificar vidas. Isso quer dizer que o Espírito Santo também pode te usar para edificar a vida dos teus alunos em sala de aula para a glória de Deus, para a exaltação do Senhor em Cristo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, está escrito no texto, João deixa claro isso, que a revelação veio da parte do Senhor. Então, a inspiração ela é conhecida teologicamente falando como essa revelação de Deus. Olha só, a revelação do momento exato em que os autores, os escritores bíblicos escreveram o texto. Esse primeiro texto é conhecido originalmente falando como autógrafo. Foi o primeiro registro. Essa inspiração bíblica é fundamental. E essa ação do Espírito Santo aqui edificou vidas e continua edificando também a sua em Jesus. Eu espero estar te ajudando até aqui. Vamos avançar agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O segundo ponto trata sobre o tema toda a escritura é inspirada. Nós estamos estudando em sala de aula sobre a inspiração da Bíblia. Então é necessário você compreender, como professor da Escola Bíblica Dominical, que nós defendemos que toda a palavra de Deus ela é inspirada. Então essa doutrina da inspiração é fundamental para a nossa base de fé. Nós acreditamos na Escritura e pelo fato de crermos na Escritura como palavra de Deus, toda a Bíblia para a gente é inspirada. Ou seja, fechada é palavra, aberta é palavra, abaixo de todos os livros do mundo continua sendo palavra de Deus, no centro de todos os livros do mundo continua sendo palavra de Deus, por cima de todos os textos sagrados continua sendo palavra de Deus. Avançando, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: mas todos os livros são inspirados? Essa questão é importante, até mesmo para a nossa edificação em Jesus, porque agora você vai destacar a inspiração plenária da Bíblia. O que significa inspiração plenária? A palavra plenária fala de completa, plena, cheia. Isso quer dizer que nós acreditamos nessa doutrina da inspiração plenária. Então nós defendemos que toda a palavra de Deus é completa, cheia, é inspirada por Deus. Wayne Grudem faz questão de dizer que a própria Bíblia dá testemunho do desenvolvimento da sua inspiração. Isso está presente nos próprios mandamentos. Os 10 mandamentos constituem o início dessa inspiração. Presente lá em Êxodo capítulo 31, versículo 18,
capítulo 32, versículo 16, Deuteronômio, capítulo 4, versículos 13, capítulo 10, versículo 4. Nós acreditamos nessa inspiração total e completa da Bíblia. Na classe dos adultos, o pastor Douglas Batista faz questão de dizer que nós acreditamos nessa autoridade da Bíblia. Toda a Bíblia ela é inspirada e é importante levarmos isso em consideração. Todos os livros sagrados, todos os versículos que estão presentes na Bíblia, para a gente é visto como palavra de Deus. E é importante você ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, com o teu aluno, que destaca exatamente essa relevância da Bíblia. A Bíblia dá o próprio testemunho que ela é inspirada. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto. Mas todo texto precisa ser estudado? Claro que sim. Por que todo texto precisa ser estudado? Eu iniciei dizendo para você que a Bíblia possui distanciamentos. Então, qual é o nosso papel como estudantes da palavra de Deus? Respeitar esses distanciamentos, considerando exatamente o contexto, considerando então essa vida do texto sagrado, o que o autor bíblico quis dizer no seu tempo, e considerando então esses estilos literários que a Bíblia tem. A Bíblia possui diversos estilos literários. Por exemplo, a Bíblia possui o estilo literário de cartas. As cartas que foram escritas por Paulo foram escritas para situações específicas, de igrejas específicas ali. Hoje essas cartas são tomadas agora de cunho universal, então elas servem para toda a igreja, para todas as pessoas de todos os tempos. É claro que entender o contexto de como foi escrita, por que foi escrita, qual era o problema que Paulo estava enfrentando, ajuda muito no entendimento do versículo bíblico, do versículo sagrado. Também é importante você entender, por exemplo, que as parábolas. Nós temos na Bíblia parábolas, que é um gênero literário. Na Bíblia nós encontramos 42 parábolas, 2 no Antigo Testamento, 40 no Novo, que foi o estilo pregado por Jesus. Você sabia que cada parábola tem uma verdade só, tem um elemento só? Você encontra na Bíblia salmos, canções, orações. Você encontra na Bíblia gêneros literários históricos, gêneros literários de documentos sagrados dentro do texto bíblico. Por isso é importante estudar a Bíblia de forma exegética, hermenêutica, corretamente falando, para entender aquilo que o autor quis dizer. A Bíblia também não possui nenhuma mensagem oculta. O que é uma mensagem oculta? Tem gente que lê o versículo bíblico e fica imaginando alguma nova revelação que Deus quer falar que o autor bíblico não colocou ali no texto. Cuidado com isso. Isso aqui não pode ser tomado por você como professor da escola bíblica. Você precisa explicar aquilo que está no texto à luz do contexto bíblico. Hoje nós acreditamos não em uma nova revelação sobre o texto. Isso aqui parte da heresia. Nós acreditamos, sim, como pentecostais, na iluminação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo te ajuda a entender o texto, a ler o texto, a compreender o texto e trazer aquela compreensão agora para ser aplicada na sua vida. Isso quer dizer que quando você lê, Deus fala com você. Isso é lindo. Por exemplo, você lê um texto, o texto Salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Você lê esse texto entendendo que Deus é o teu pastor, que está contigo e nada vai te faltar. Quando você lê a partir do contexto, você compreende que Davi, ele era pastor. Ele olha para as ovelhas e ele entende que a função do pastor é proteger as ovelhas. A função do pastor é cuidar das ovelhas, é prover o alimento. Então Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor, ele me protege, ele me guarda, ele provê um alimento para mim, ele cuida de mim. Olha como é lindo entendendo a partir do contexto. É isso que a gente precisa fazer, estudando a palavra de Deus, trazendo luz e clareza sobre o que o autor bíblico quer dizer para a gente, inspirado por Deus. Isso aqui é relevante para a nossa vida cristã em Jesus. Avançando, espero estar te ajudando. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Deus inspirou palavra por palavra. Esse é o terceiro ponto. É importante entendermos nesse terceiro ponto que a Bíblia ela é palavra de Deus, mas chegou até nós por meios humanos. Deus usou pessoas e continua usando pessoas, não para escrever um livro novo, uma Bíblia nova, mas para ser os seus instrumentos, como você é, ao interpretar o texto para edificar vidas. Outro detalhe que nós entendemos, que é fundamental reconhecer a ação do Espírito Santo
nessa inspiração do texto sagrado. E as Escrituras também mantêm toda a autoridade de Deus, toda a revelação desse Deus poderoso que está conosco, se revelando então entre nós como igreja. Isso é fundamental para crescermos em Jesus. Como estou falando sobre essa visão da inspiração bíblica, nós estamos descrevendo para você que há uma diferença da teoria do ditado. Não quer dizer que Deus ditou cada palavra, mas Deus, a partir do contexto, a partir desse movimento do Espírito Santo, usando pessoas, cada palavra que saía da boca dos homens de Deus, sendo registrada no texto, houve a ação de Deus ao guiá-los para demonstrar então a sua vontade e o seu plano em Jesus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto, entendendo sobre esse argumento aqui. A inspiração das palavras. Esse é o primeiro subtópico do terceiro ponto. Se pegarmos só o Antigo Testamento para compreendermos essa inerrância e essa inspiração, nós vamos entender que esses 39 livros que nós possuímos aí foram inspirados por Deus de uma forma sobrenatural, por 30 autores, em épocas diferentes, situações diferentes e contextos diferentes. E cada palavra que ali foi inspirada, o próprio Deus usou esses homens de forma sobrenatural. Isaías 34:16 fala sobre isso. E é importante entendermos e lermos esse versículo em sala de aula com os nossos alunos para encontrarmos a ação de Deus sobre a vida dos autores bíblicos. As profecias do Antigo Testamento são demonstradas de forma profética, profunda, demonstrando então que essas profecias se cumprem em Jesus, apontam para Jesus, trazendo então a autoridade da Bíblia, a autoridade da inspiração e demonstrando a Bíblia como texto sagrado. A unidade que nós encontramos aqui nesses textos sagrados demonstra então essa unidade presente no Cristo. Você percebe que os textos são escritos em épocas diferentes, situações diferentes, pessoas diferentes, mas todos apontam para o plano de Deus, Jesus, de forma sobrenatural. Nós encontramos aqui esse fio do Espírito Santo ligando cada texto sagrado, cada profecia apontada agora em Jesus. Isso é lindo dentro das Escrituras. Eu espero estar te ajudando até aqui, que você seja um instrumento de Deus na escola bíblica dominical da tua igreja com os teus alunos. Avançando, o nosso segundo subtópico do terceiro ponto para fechar a aula trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Uma mensagem clara e objetiva. Toda a Bíblia tem um núcleo só. A Bíblia tem um objetivo, de mostrar a história da salvação, o plano da salvação. A Bíblia faz questão de demonstrar para a gente a queda do homem e essa restauração agora em Jesus. A Bíblia traz de uma forma clara essa restauração no Cristo. Esse Deus que é um Deus amoroso, que é um Deus que usa pessoas para poder ter um relacionamento de uma forma especial, como você tem com Ele. Essa mensagem clara demonstra esse amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Esse Deus que nos ama. E o texto sagrado demonstra esse amor agora em nós. Por isso, no discipulado de Jesus, nós aprendemos a importância de seguirmos a Jesus, de estarmos com Jesus, de permanecermos agora em Jesus, lendo a sua palavra, estudando a Bíblia. Gente, eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula. Se eu contribuir contigo, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá, tá? Manda esse vídeo para alguém que precisa assistir essa aula. Comenta aí, por favor, manda aí no teu grupo de WhatsApp, no Telegram da igreja, na tua rede social também. Me ajude em Cristo a alcançar mais vidas através da palavra de Deus aqui na Escola Bíblica Dominical. E é claro que eu quero trazer algumas dicas de leitura que vão te ajudar a estudar ainda mais de forma profunda a palavra de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto da classe dos adultos. Esse material pode te ajudar muito, do pastor Douglas Batista, você encontra no site da CPAD. Outro material que eu quero indicar para você também nesse trimestre é a Introdução ao Estudo da Bíblia do Davi Guimarães, da editora Arte Editorial.
pode te ajudar muito estudando sobre a Bíblia. Outro material, a Bíblia e seus intérpretes, do Augusto Nicodemos, da editora Cultura Cristã, pode te ajudar muito nesse trimestre. O Canão das Escrituras, do F.F. Bruce, esse material é muito legal para quem gosta de estudar a Palavra de Deus. E a Teologia Sistemática, do Gruden, atual e exaustivo. Esse material é muito legal para quem gosta de estudar aí as Escrituras, especialmente a Palavra de Deus. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a Bíblia, um livro infalível. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.